Olá, você é fã de Fórmula 1? Tem saudades do Ayrton Senna? Racha a cabeça aí, na dúvida, querendo saber quem foi melhor, Senna ou Schumacher? Vamos descobrir junto? Senta aí que eu vou contar como é que foi comigo. Bem-vindos ao canal Meu Cunhado Favorito. No vídeo de hoje vou tocar num assunto polêmico, mexer numa ferida. Quem foi o melhor piloto de Fórmula 1 da história? Ayrton Senna da Silva, o brasileiro, ou Michael Schumacher, o alemão? Bom, eu sou fã de Fórmula 1, fã do Ayrton Senna também, e vi bastante coisa ao longo dos anos, aí, comparações entre Senna e Schumacher, alguns documentários, alguns muito bem feitos, mas outros com algumas informações equivocadas. E uma das coisas que eu não gostei é a comparação da carreira do Senna com a carreira do Michael Schumacher. Eu acho um pouco injusto. Por quê? Ayrton Senna disputou apenas 10 temporadas na Fórmula 1. Michael Schumacher disputou 17. Sendo que em sua maior parte numa equipe de ponta, uma equipe vencedora. E o Senna fez um caminho inverso. O Senna iniciou numa equipe pequena, foi conquistando seu espaço até chegar numa equipe de ponta, em condições de lhe dar um título mundial. Então, na minha opinião, quero deixar claro que o que eu vou expressar nesse vídeo aqui é minha opinião pessoal, eu não acho justa essa comparação. Então o que eu fiz? Pesquisei bastante, li muita coisa e preparei uma apresentação confrontando as 10 temporadas de Ayrton Senna contra as 10 primeiras temporadas completas do Schumacher. Por que 10 primeiras temporadas completas? Michael Schumacher estreou na temporada de 1991, mas não disputou a temporada completa. Ele estreou do meio para o fim. Schumacher estreou pela equipe Jordan no GP de Spa-Francorchamps na Bélgica, em motivo do seu piloto titular ter sido pego numa blitz policial dirigindo alcoolizada. Com isso, teve sua superlicença cassada, o que impediu de continuar pilotando na Fórmula 1. Schumacher veio para cobrir este espaço e teve um excelente desempenho. Já no primeiro GP, classificou o carro numa boa posição, fez boas corridas, despertou interesse de grandes equipes e acabou assinando contrato com a Benetton, equipe que depois lhe daria 2 títulos mundiais. Nessa apresentação que eu preparei, quero deixar claro também que todas as imagens que eu utilizei para fazê-la, os links estão aí na descrição do vídeo. E também vai constar aí na descrição o link de uma entrevista de Jean-Marie Balestre, antigo presidente da FISA, que viria a se tornar FIA. E depois eu conto o porquê. Bom, gente, enquanto eu passo os slides aí para vocês verem, eu vou fazendo a comparação entre os dois aqui, ok? Eu queria fazer um vídeo explicando detalhadamente, temporada a temporada, mas ficou muito comprido. Achei melhor fazer desse jeito que vocês estão vendo agora. Enquanto vocês veem a apresentação, eu vou contando. Caso vocês queiram ver alguma mais detalhadamente, é só dar pause no vídeo. Então vamos lá? Senna estreou na Fórmula 1 em 1984, aos 24 anos, pela equipe Toleman Hart. Disputou a temporada completa. Nessa temporada, foi mais para aprendizado do Senna. Ele mesmo falava isso nas entrevistas, já depois campeão consagrado, que ele quis fechar contrato com essa equipe por enxergar que ele teria mais liberdade em aprender, em se desenvolver como piloto, aprender como funcionava um carro de Fórmula 1, do que ter assinado com uma equipe maior, que lhe traria pressão por vitórias, ou até mesmo briga por campeonato. Não era o que ele queria no seu primeiro ano de Fórmula 1. Ao contrário de Schumacher. Schumacher assinou um contrato com a Benetton, então desde sua primeira temporada completa, Schumacher já tinha um carro em condições ali de briga pelos primeiros lugares. Concordo que em 92 e 93 ele não teria a chance de ser campeão. A Williams dominou essas 2 temporadas. Mas, para quem acha aí que Senna e Schumacher não disputaram
Nenhum campeonato em condições de desigualdade, disputaram sim, exatamente as temporadas de 92 e 93. Michael Schumacher numa Benetton Ford e o Ayrton Senna no ano de 92. McLaren Honda, o último ano de Honda com a McLaren. E em 93, McLaren Ford mais Cosworth. Qual a diferença se os dois é motor Ford? A Benetton recebia os motores mais desenvolvidos, os mais avançados, primeiro. Ela tinha parceria com a Ford. E o Senna estava sempre um passo atrás em desenvolvimento de motor, pois era o motor fornecido pela Cosworth. Então as inovações vinham primeiro para Michael Schumacher, depois vinham para a McLaren de Senna. 92 e 93 eles disputaram em condições de igualdade, sendo que em 92 Schumacher terminou numa posição melhor que o Senna, terminou o campeonato em terceiro lugar. Em 1992 campeão foi Nigel Mansell com a Williams, tendo como vice seu companheiro de equipe Riccardo Patrese. Michael Schumacher ficou em terceiro com 53 pontos. Ayrton Senna ficou em quarto com 50 pontos, apenas 3 pontos atrás de Schumacher. Mas a McLaren já vinha dando problema, não tinha o mesmo desempenho. O que não tira o brilho da terceira posição ao final do campeonato de Michael Schumacher. Em 1993, muitos especialistas dizem que foi a melhor temporada do Ayrton Senna. Eu também concordo, também acho. Apesar dele não ter sido campeão, Senna brigou ali bravamente contra o Alan Prost numa Williams mágica, Williams que fazia tudo. Foi o carro mais avançado produzido pela Fórmula 1 na história. E esse carro foi banido ao final da temporada. Todos esses recursos tecnológicos para 1994 não valeriam, porque tornou a disputa desigual. A Williams dominou e com isso deu mais brilho ao vice-campeonato de Ayrton Senna, que mesmo tendo um carro inferior, tanto em potência de motor quanto em recurso tecnológico de sua equipe, Senna conseguiu 5 vitórias e se consagrar vice-campeão da temporada, deixando Schumacher para trás num carro melhor que o dele. E nesse comparativo, o que entra? Apesar do Schumacher, após 17 temporadas na Fórmula 1, ter conquistado 7 títulos mundiais, é recordista em pole position, recordista em vitórias na mesma temporada, recordista em pontuação, Schumacher tem algumas coisas que pesam contra ele. Como, por exemplo, Schumacher tem um recorde que nenhum piloto queria ter. Ele também é, infelizmente, o recordista em punição. Ele foi o piloto de Fórmula 1 que mais vezes foi punido em seus campeonatos. Outra coisa que, para mim, tira um pouco do brilho da carreira de Michael Schumacher. Nenhum companheiro de equipe dele em época de Ferrari tinha liberdade de disputar de igual para igual com o Michael Schumacher. Tanto Ed Irvine, que foi assumidamente um escudeiro de Michael Schumacher, quanto Rubens Barrichello não puderam disputar roda a roda com Michael Schumacher. Michael Schumacher tinha preferência em tudo na Ferrari e a eles restava chegar em segundo lugar. E se tivesse em segundo e Michael Schumacher em terceiro, teriam que dar o segundo lugar a Michael Schumacher. Infelizmente estavam limitados por seus contratos. Tira um pouco do brilho da carreira de Schumacher? Tira sim. Pois a Ferrari, do final dos anos 90 até metade dos anos 2000, teve o melhor carro da Fórmula 1. Claro, logicamente Schumacher participou no desenvolvimento desse carro. Quando assinou o contrato com a Ferrari, ele fez um contrato arriscado, pois sai de uma equipe onde ele foi bicampeão, que é a Benetton, uma equipe que estava bem sucedida, e assina com a Ferrari, que não vinha muito bem. Há muitos anos a Ferrari não ganhava um título, nem de pilotos, nem de construtores. E o Schumacher assumiu o desafio. Ponto para ele. Mas, se tivesse deixado seus companheiros de equipe disputar com ele de igual para igual, assim como foi nos anos de McLaren entre Senna e Prost, em 1986 e 87 na Williams com Piquet e Mansell, os títulos dele teriam um brilho muito maior.
E faltou ao Schumacher, ao longo de sua carreira, um rival à altura. Infelizmente, o Schumacher não teve pilotos que pudessem rivalizar com ele em talento. Não estou tirando mérito dos pilotos que disputaram títulos contra Michael Schumacher. Mika Häkkinen, David Coulthard, Jacques Villeneuve, Damon Hill, todos têm o seu talento, mas Schumacher estava um pouquinho além deles. Disputaram com Schumacher mais pelos seus carros, que estavam ali se equiparando à Ferrari, do que pelo talento do piloto. Faltou isso ao Schumacher. Teria sido a melhor disputa da Fórmula 1, Schumacher versus Senna? Em condições de igualdade, teria sido sim. Dois pilotos extraordinários. O que faltou para o Schumacher de um lado, sobrou para o Ayrton Senna do outro. O que faz muita gente, e eu mesmo, botar o Senna acima de Michael Schumacher, apesar dos números dizerem o contrário. Ayrton Senna, desde o início de sua carreira, disputou corridas aí contra Keke Rosberg, Niki Lauda, Alain Prost, Nigel Mansell. Tem pilotos aí nesse meio que não tem título mundial, mas eram excelentes pilotos, como Jean Alesi, Gerhard Berger. Suas vitórias foram mais suadas. E nessa época, os carros não tinham tanta diferença de performance quanto tem hoje em dia ou na época de Michael Schumacher. Era mais na raça e no talento do piloto mesmo. Então isso faz das vitórias do Senna ter um brilho maior. Faltou para o Schumacher também outra coisa que sobrou para Ayrton Senna. Corridas memoráveis. Eu acompanhei a carreira do Schumacher na Fórmula 1 inteira. Não lembro, sinceramente, de nenhuma corrida assim, de tirar o chapéu que o Michael Schumacher fez. Teve grandes vitórias, mas, na minha opinião, não se compara a algumas vitórias de Ayrton Senna, como, por exemplo, sua primeira vitória na Fórmula 1, em 1985, pela equipe Lotus Renault, debaixo de muita chuva. Eram carros muito potentes, motores turbo, dificílimos de controlar em chuva. Pilotos rodavam na reta nessa corrida e o Senna ganhou. Outra vitória memorável de Ayrton Senna, que entrou para a história. Sua primeira vitória em Mônaco, em 1987. Lotus Honda, carrinho amarelo da Camel. Superou os favoritos, segurou uma fila enorme atrás dele e ganhou a corrida. 1988 foi uma temporada à parte da equipe McLaren, porque até então na história não tinha se visto algo parecido, uma equipe dominar o campeonato inteiro. De 16 corridas disputadas, a McLaren ganhou 15, 8 com Ayrton Senna, 7 com Alain Prost. Senna se consagrou campeão mundial de 1988. Veríamos o feito como esse depois na era Schumacher, já nos anos 2000, com a Ferrari. E vemos hoje algo parecido com a Mercedes, como também vimos com a Red Bull, alguns anos atrás. Naquela época ainda não tinha se visto na Fórmula 1 uma equipe dominar a temporada por completo. Em 1991, tem a famosa vitória do Ayrton Senna em Interlagos, primeira vitória em casa. Ele vence a corrida com o câmbio totalmente espatifado. O câmbio veio falhando desde o começo da corrida, ele foi perdendo uma marcha atrás da outra, até que só lhe sobrou a sexta marcha nas voltas finais. E o Senna, com a faca nos dentes, ganha essa corrida de uma maneira muito bonita, termina a corrida esbaforido, sem energia para nada. No pódio, mal e mal consegue levantar a taça. E temos aí, entre outras corridas marcantes, em 1993 mesmo, corrida de Donington Park. GP da Europa, vinham falando, criticando a escolha desse autódromo para uma disputa de corrida de Fórmula 1, que diziam que não tinham pontos de ultrapassagem, que ia ser uma corrida monótona. E o Senna largando em quarto colocado, debaixo de chuva. Na largada ele cai para quinto, perde a quarta posição para Michael Schumacher. E ao final da primeira volta, Ayrton Senna está em primeiro. E da primeira volta até a última não perdeu a primeira posição. Todos lembram dessa corrida do Senna, mas justiça seja feita. Esse mesmo GP, para quem tiver curiosidade de ver o vídeo dessa corrida aí, tem um outro brasileirinho ali que andou em terceiro a corrida toda, ficando atrás apenas de Senna e Prost.
Pois é, esse que vocês pensaram mesmo, Rubens Barrichello. Só não foi melhor porque a sua Jordan não aguentou o tranco até o fim da corrida. Infelizmente, Rubinho abandona esse GP, mas andou em terceiro o tempo todo. Outra coisa que, na minha opinião, favorece o Ayrton Senna aí na disputa de quem foi o melhor piloto da história da Fórmula 1. No seu ano de estreia mesmo na Fórmula 1, em 1984, o Autódromo de Nürburgring passou por uma reforma, teve um traçado modificado, e para a reinauguração do autódromo foi organizada uma corrida com carros da Mercedes. Mercedes vinha sendo pressionada aí pela imprensa especializada a fazer um carro mais esportivo, uma pegada mais esportiva, a exemplo de sua concorrente BMW. E a Mercedes fez este carro, a Mercedes E190, motor 2.3 litros, 16 válvulas. E pegou 21 carros exatamente iguais, entregou na mão de 21 pilotos consagrados. Nessa lista de pilotos aí, como vocês podem ver, grandes campeões da Fórmula 1, alguns pilotos aí experientes em GT e um novato chamado Ayrton Senna da Silva. O Ayrton ganhou essa corrida de uma maneira muito bela, chegando mais de um segundo à frente do segundo colocado, que era nada mais nada menos que Niki Lauda, que no ano de 1984 ganharia o seu terceiro título mundial de Fórmula 1. E já para falar da rivalidade Senna-Prost, Senna chegou apenas 39 segundos à frente de Alain Prost nessa corrida dos campeões. Foi um grande feito para Ayrton Senna. Lembra que lá no começo eu falei do link de uma entrevista do Jean-Marie Balestre? Por quê? Na rivalidade Senna-Prost, final dos anos 80, talvez aí o duelo mais famoso da história da Fórmula 1, em 1989, GP de Suzuka, Senna precisava ganhar essa corrida para manter suas chances de ser campeão. Muita gente fala aí que o Senna seria campeão em 89. Eu acho difícil, seria complicado mesmo o resultado tendo sido outro do que foi na realidade. O Senna ainda iria para o GP da Austrália, o último GP do ano, para tirar uma diferença aí de 7 pontos de Alain Prost. Seria complicado para ele ser campeão naquele ano. Mas no GP de Suzuka, Senna 17 pontos atrás de Alain Prost, tinha a obrigação de vencer, correu atrás do Alain Prost na largada. O Senna tracionou mal, o Prost tomou a liderança e o Senna perseguiu Alain Prost a corrida inteira. Até que, quase no fim da corrida, o Senna emparelha com o Prost na chicane para passar, Prost joga o carro em cima dele, os dois saem da pista, o Senna é empurrado pelos fiscais de pistas, volta, fim de corrida para o francês, Senna vai no box, troca o bico do seu carro avariado, consegue recuperar a diferença para o primeiro colocado, ultrapassa o primeiro colocado e ganha a corrida. Senna é desqualificado, segundo Jean-Marie Balestre, presidente da FISA na época, por ter violado um regulamento da Fórmula 1, que seria qual? O regulamento dizia que se o piloto saísse da pista e tivesse condições de voltar, ele teria que voltar pelo mesmo ponto que saiu para respeitar a distância percorrida num GP de Fórmula 1. Todos os pilotos sempre questionaram essa regra. Por quê? Você imagina o cara virar na contramão e voltar para a pista para correr. Muito arriscado. A McLaren mesmo brigou para contestar depois do fim do campeonato. O Senna teve sua licença suspensa, ficou um ar ali de que talvez o Senna não pilotaria mais na Fórmula 1. Balestre exigiu uma retratação do Ayrton Senna, Ayrton Senna se negava a dar essa retratação. Depois a retratação veio. O Senna nunca fez retratação nenhuma. Provavelmente algum membro da equipe McLaren soltou esse press release, onde o Senna se desculpava, para que ele pudesse disputar o campeonato de 1990. Em 1996, Jean-Marie Balestre dá uma entrevista ao jornal francês L'Équipe, dizendo
que realmente ajudou Alain Prost em 1989, na conquista do seu tricampeonato, prejudicando o brasileiro Ayrton Senna. Tá aí na descrição do vídeo o link para quem quiser ler essa entrevista. Outra coisa bacana no Senna que eleva ele frente aos outros pilotos. Se você que não viveu a época do Ayrton Senna, é um pouco mais jovem, você acha ruim a crise econômica que estamos enfrentando hoje? Nos anos 80 a crise era bem pior. O Brasil passava uma situação terrível. E o Ayrton Senna era o brasileirinho que estava dando certo no exterior, frente aos europeus. E cada vitória ele erguia uma bandeira do Brasil, te fazia questão de, após a bandeirada final, dar um jeito de pegar uma bandeira do Brasil e mostrar para todo mundo. Tá aqui, ó, sou brasileiro, ganhei, sou campeão do mundo. E como começou essa história do Senna com a bandeirinha? Foi no GP de Detroit, de 1986. Coincidentemente, estava tendo a Copa do Mundo. Um dia antes, no sábado, o Brasil tinha sido eliminado da Copa numa disputa de pênaltis contra a França. O jogo foi 1-1, mas nos pênaltis a França ganhou. Senna estava na equipe Lotus, equipe inglesa, famoso carro da John Player Special, preto e dourado. Só que os motores eram da Renault. Então a maioria dos mecânicos, engenheiros, eram todos franceses. E tiraram muito sarro do Senna no sábado. E no domingo ele conseguiu ganhar o GP, fez a pole position, ganhou a corrida. E após a bandeirada ele viu um torcedor com uma bandeira do Brasil, parou o seu carro e pediu essa bandeira do Brasil. E deu mais uma volta na pista mostrando, tá aqui, ó, a bandeira do Brasil aqui, eu ganhei. Fez para devolver a gozação dos seus mecânicos e também porque estava com orgulho ferido. E se tornou uma prática comum de Ayrton Senna. A cada vitória, pegar uma bandeira e mostrar que era brasileiro. Como vocês puderam ver na apresentação que eu fiz, Schumacher realmente teve números mais expressivos. Quebrou praticamente todos os recordes da Fórmula 1. No papel, é o melhor piloto. Mas se você examinar como um todo, tanto dentro da pista quanto fora da pista, e as atitudes de cada um, eu coloco o Senna em primeiro lugar, melhor piloto da história da Fórmula 1, sem dúvida. Porque o Schumacher teve muitas atitudes antidesportivas. Você pode até falar, mas o Senna em 90, você não falou. O Senna jogou o carro de propósito em cima do Prost em 90, assim, em Suzuka. Mas por quê? Tinha feito a pole, Balestre mudou a posição da pole, botou o pole position para largar do lado sujo da pista. O Senna falou com Deus e todo mundo para mudar essa situação. A McLaren também foi em cima, não mudaram. E o Senna decidiu, falou, já que não muda, então mudo eu. Nenhum dos dois termina essa corrida. Deu troco em Alain Prost do que ele tinha feito em 1989. Não foi uma atitude bonita, mas pelo que ele vinha enfrentando aí contra dirigentes da Fórmula 1 e o seu rival Alain Prost, a única atitude que sobrou a ele foi essa. Uma outra coisa que põe o Senna no topo. Hoje, todos os pilotos de Fórmula 1 são muito bem preparados fisicamente, psicologicamente, tem preparadores específicos para tudo, psicologia de corrida, desde as categorias de base. Um piloto de competição já é treinado a desenvolver sua mente e seu corpo para a disputa. O primeiro a fazer isso foi exatamente Ayrton Senna. Ayrton Senna, já em sua estreia na Fórmula 1, descobriu que o condicionamento físico e mental contava muito nas corridas, pois eram muito desgastantes e um piloto não conseguia ter uma performance de ponta todas as voltas da corrida. Então Senna se preparou muito bem, fisicamente, mentalmente, para as disputas da Fórmula 1. Após o Senna, todos os pilotos fazem esse tipo de preparação. Senna foi o primeiro. Outra coisa que dá um pontinho aí para o nosso brasileiro Ayrton Senna. Bom, gente, essa foi a minha visão sobre os fatos. Agora, se a gente for partir pro achismo, com certeza eu arrancava 3 títulos desse heptacampeonato de Schumacher facinho. Por quê? Simples. Os 2 primeiros títulos de Michael Schumacher, 94 e 95 com a Benetton.
eu daria ao nosso brasileiro Ayrton Senna se caso não tivesse falecido em Imola. E tem um porquê. Temporada de 94, Schumacher foi campeão, 1 ponto à frente de Damon Hill e ainda jogando o carro para cima dele no GP da Austrália para que Hill não terminasse a corrida. Caso o Hill tivesse terminado essa corrida, ele na zona de pontuação, Damon Hill teria sido campeão. Provando que as dificuldades que a Williams tinha no começo da temporada tinham sido superadas, o carro tinha sido acertado a ponto de chegar na disputa pelo título. Com o Senna vivo, isso teria sido resolvido mais rapidamente. Senna era um excelente acertador de carros. Teria sido campeão em 94, com certeza em 95. De 95 para frente, não temos como saber. Em várias entrevistas aí que o Senna deu, ele deixou claro que seu objetivo era ser pentacampeão mundial de Fórmula 1, se igualar ao argentino Juan Manuel Fangio. Após o pentacampeonato, felizmente ninguém pode responder o que o Senna teria feito. Será que teria parado de correr? Teria ido para a Fórmula Indy? O Emerson Fittipaldi vinha convidando o Senna desde 1992 para ir para a Indy. O Senna chegou a testar um carro da Penske. Então não tem como saber. No livro Ayrton Senna, o Herói Revelado, está registrado lá que o Senna sonhava em pilotar pela Ferrari, mas isso após o seu pentacampeonato. Senna estava obcecado em pilotar um carro da Williams, pois vinha apanhando da Williams aí desde 91, apesar de ter sido tricampeão em 91 com a McLaren Honda. Senna apanhou bastante da Williams de Nigel Mansell em 91, 92 e em 93 com o Prost. Em 1994 a Williams chamou Nigel Mansell para cobrir o lugar do Ayrton Senna e o Mansell só conseguiu uma vitória. Concordo, mas você tem que levar em conta o seguinte: a Williams de 1994 foi projetada para o Alain Prost. Alain Prost desistiu de disputar a temporada de 94 em cima da hora, cedendo a vaga a Ayrton Senna. Então ela foi projetada para o Prost, adaptada para o Senna e readaptada para o Mansell. Não tinha como dar certo, né, gente? Ficava complicado. O outro título que eu falei que eu tiraria de Schumacher, o terceiro título que eu tiraria dele, tiraria um dos seus títulos na Ferrari. De 2002, talvez, daria ao Rubens Barrichello. O Rubinho merecia ter sido campeão mundial. E tinha condições de ser, sim, caso o seu contrato não o limitasse. O Rubinho correu muito bem pela Jordan, superou Schumacher em várias corridas aí, tanto na Jordan quanto na Ferrari. Em uma delas deixou claro que Schumacher estava ganhando, porque ele tinha recebido ordem de deixar. Então, tiraria mais um título do Schumacher, o transformaria em tetracampeão mundial do mundo, teria transformado o Senna com esses 2 títulos aí, 94 e 95, em pentacampeão mundial. Ele teria realizado o seu maior sonho. Dali para frente, não tem como saber. Em temporadas futuras aí a gente sabe, tá nos registros, que a Williams até 1997 disputou os títulos mundiais. Tanto que em 97, Michael Schumacher já na Ferrari, ele foi banido dessa temporada, tá aí na apresentação que eu preparei, tá? Com asterisco, com o motivo do porquê. Ele joga o carro para cima de Jacques Villeneuve no GP da Europa para tirar ele da corrida. E a decisão da FIA é bani-lo do campeonato. Michael Schumacher termina o ano de 97, nem na última colocação da tabela, está fora da tabela da disputa dos pilotos, por uma atitude antidesportiva. Então é fácil dar pelo menos, de 1994 a 97 são 4 títulos mundiais aí em jogo. A Williams participou da disputa desses 4, ganhando um com Damon Hill em 96 e outro com Jacques Villeneuve em 1997. Se Ayrton Senna estivesse vivo, disputando, com certeza pelo menos 2 desses 4 ele teria levado. Então por isso eu ponho o Senna na primeira posição, gente. Não estou dizendo que Schumacher não foi um grande piloto, foi sim, está entre os tops. Na minha lista pessoal, ele está ali em 4º colocado. Eu coloco Ayrton Senna em primeiro lugar, em segundo Alain Prost, em terceiro Nelson Piquet, e em quarto Michael Schumacher.
Poderia ter sido melhor? Poderia, se o Schumacher tivesse tido atitudes diferentes e tivesse disputado o campeonato de uma maneira mais limpa, mais aberta, dando chance a outros pilotos também, inclusive os seus companheiros de equipe, a disputarem um título. Quem gostou, dá um joinha, deixe seu comentário, pois esse é um assunto que rende uma conversa muito longa. Terei muita satisfação em tirar suas dúvidas, suas sugestões. Se você quer participar dessa discussão em Senna Schumacher, tem a página do canal no Facebook, ou pode ser pelos comentários do YouTube mesmo. Se inscreva no canal e até o próximo.